Antes de começar, eu gostaria de fazer um pedido para você, para que eu possa auxiliar um número cada vez maior de mulheres a empoderar-se para ocupar os espaços e não mais sofrer injustiça. Eu preciso que você deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e acione o sininho para todas as vezes que houver conteúdo novo você ser avisada. E não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, ok? Eu e elas agradecemos a você. Beijo grande. Garota, deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma ter pensamentos negativos sobre você constantemente? É sobre isso que a gente vai bater um papo aqui. Sabe por quê? Porque eu percebo que os diálogos internos negativos têm prejudicado muito a autoestima da mulher. O que são diálogos internos negativos? Existem duas formas, né? Existem os diálogos internos negativos e existem os diálogos internos positivos, certo? O que são os negativos? Os negativos é todo aquele pensamento que mina a sua autoestima, que diz que você não é capaz, que fica ali no pezinho da sua orelha, dizendo que você não é bonita, que você não é boa o suficiente, que você não é merecedora, fica o tempo todo questionando a sua capacidade, a sua habilidade. Esses são diálogos negativos. Começou a vir aí alguns? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. E os diálogos internos positivos são os diálogos empoderadores. São aqueles que fazem você ir para frente, fazem com que você acredite que você é o que você é realmente, uma mulher poderosa, bonita, inteligente, competente. São esses pensamentos. Tá ligada na diferença? Que é o negativo, te coloca para baixo. O positivo faz o quê? Eleva você para cima. Então nós temos esses dois tipos de diálogos internos. É a gente com a gente mesmo, isso mesmo. A nossa mente, né, produz esses diálogos. Mas Isabel, e como é que eu faço para gerenciar esses diálogos? Veja, o diálogo interno positivo, a gente já está vendo pelo próprio nome, é positivo, é empoderador, leva a gente para frente. Mas o negativo, ele tem dois lados. Veja, eu entendo que ele tem um lado que também é positivo. Quando a gente utiliza ele como autoanálise, quando a gente utiliza ele como autocrítica, mas na medida, no equilíbrio. Como assim? Quando você faz um trabalho e aí você diz assim, será que tem algo para melhorar? Quando você está dentro de uma apresentação, quando você vai fazer uma apresentação de algo, né, de um trabalho importante para você, você se questiona, faz a autocrítica. Será que eu deixei de fazer alguma coisa que eu posso estar fazendo para melhorar a minha apresentação? Então é bacana. Então é um diálogo, embora seja um diálogo ali interno, não é? É negativo, mas é um negativo que não mina a sua autoestima, mas serve como uma autocrítica. E há os diálogos internos negativos propriamente ditos. São aqueles que dizem que você não é merecedora. São aqueles que dizem que você, por mais que você desempenhe um bom trabalho, por mais que você faça algo com excelência, ele vai estar ali no pé do seu ouvido dizendo o tempo todo que você não é capaz, que tudo aquilo que você fez não é algo proveitoso, que você não tem habilidade, que você não está pronta para fazer aquilo. E o pior é que você passa a acreditar nesses diálogos, certo? Então é importante a gente identificar que existe, né, esses dois tipos de diálogos. E aquele que a gente alimentar mais é aquele que vai governar a nossa vida, certo? Veja, certa vez eu conheci uma moça extremamente inteligente, extremamente habilidosa, e que não acreditava nela, não é? Ela fazia o trabalho dela muito bem feito, ela era uma profissional de excelência e aconteceu de aparecer uma oportunidade dela de emprego e ela se esmerou, né? Ela fez de tudo para fazer aquela apresentação para ela muito bem feita e estava realmente. Só que na hora de apresentar, no dia de apresentar, ou melhor, um dia antes de apresentar, ela me ligou e disse: Isabel, o meu trabalho não está bom. O meu trabalho tem defeito, eu não vou apresentar, porque eu sei que ninguém vai gostar, eu sei que não vão me contratar, então é melhor eu ficar por aqui, deixar de passar vergonha, não vou passar vergonha, nem humilhação, tá bom, tá bom. Eu, conhecedora dela, que sei, conhecia as habilidades e a capacidade, disse: eu vou na sua casa agora. E fui lá na casa dela.
Quando eu cheguei lá, eu pedi para ela me apresentar. Me apresente como se eu fosse a pessoa que vai avaliar o seu trabalho. E disse, eu vou ser sincera, não é? Justamente por ser sua amiga, se eu perceber que há algo que realmente comprometa, não é, a sua profissão, o seu nome, eu vou te dizer. Ela apresentou, né, o trabalho dela. Gente, não tinha problema nenhum. Um trabalho de excelência, perfeito. Mas o que é que acontece? Ela não estava acreditando nela. Ela estava acreditando nas vozes internas, no diálogo interno negativo que ela estava tendo, dizendo que não estava bom, que como era que ela ia apresentar aquela porcaria, que as pessoas eram muito melhores do que ela, né, que ela não deveria apresentar porque ela ia passar vergonha. E tudo isso ela foi o quê? Foi alimentando, né, porque à medida que ela foi acreditando, ela foi alimentando nesses pensamentos. E ela passou a acreditar, né? Qual foi a sorte dela? Foi que ela me ligou e eu disse, não, isso aqui está muito bom, eu coloco minha mão no fogo, né? Ela disse, Isabel, você está falando a verdade? Eu disse, claro que eu estou falando a verdade, senão eu não deixaria você se prejudicar. E no outro dia ela foi e apresentou o trabalho. E claro e evidente que ela foi contratada porque ela era muito boa, o trabalho estava muito bom e ela foi aplaudida. No outro dia depois, passou alguns dias, ela me ligou agradecendo, ela disse, Isabel, não sei onde estava com a cabeça, eu estava pensando, aí ela começou, eu estava pensando que eu não era capaz, eu estava acreditando em umas conversas que eu estava tendo na minha mente, dizendo que eu não era merecedora, que meu trabalho não ia ser bom o suficiente. Você está entendendo como é? Esses diálogos internos negativos, ele mina a sua autoestima, porque ele vai lá na sua capacidade de produzir e de executar, porque você passa a acreditar que realmente é incapaz ou que não é boa o suficiente. Ora, se você pensa que você não é boa, se você acredita que você não está preparado o suficiente para desempenhar uma atividade, quem vai dizer o contrário? Ninguém. É você mesma que está dizendo. E de tanto você acreditar, de tanto você conversar, né, de ter esses diálogos internos, você passa a acreditar. E aí é onde vem o perigo. Porque quando você passa a acreditar, a sua vida passa a ser pautada através desses diálogos, que se transformam em crenças enraizadas na sua mente. Por quê? O que é crença? Crença é toda ideia, né, todo pensamento que você dá força, né, e poder e passa a acreditar como uma verdade absoluta. Porque se você começa a identificar e a entender que você não é capaz, então você está dando força. E todas as vezes que você vai fazer uma ação, você só consegue olhar para o lado ruim, para o lado negativo, e aquela voz na sua mente dizendo que você não é capaz, você está dando força e poder a essa ideia. E se transforma numa crença, e numa crença absoluta. Por mais que eu diga que você é capaz, por mais que eu diga que você tem habilidade, por mais que eu diga que você é inteligente, a sua crença vai prevalecer, porque você já transformou essa crença numa verdade absoluta. Veja como tudo está interligado, como o que você pensa pode determinar os seus resultados. Então é importante você conhecer esse conceito que é simples do diálogos internos negativos e dos diálogos internos positivos, e para que você possa identificar, né, e através da identificação tomar consciência que esses pensamentos negativos, que esses diálogos negativos que você está tendo, que você está mantendo, eles não são necessariamente verdadeiros. Na sua grande maioria é fruto lá do seu inconsciente, né, que é um terreno fértil para absorver tudo que você planta ali, né, e através dele você passa realmente a produzir essas conversinhas sacanas que você tem com você mesma. E aí eu levanto uma outra questão. Para você estar produzindo esses diálogos internos, não é? Eles não surgem do nada. Não é? Existe uma conexão aí com o que, Isabel? Com o ambiente que você anda, com o ambiente que você vive, com as crenças que você tem também lá da sua infância, da sua história de vida. Né? É importante você também entender por que você está tendo esses diálogos negativos recorrentes. Por quê? Diálogos internos negativos todos nós temos.
certo? Eu tenho, né? Mas eu só não deixo ser levada, né? E a minha vida não ser conduzida por eles, mas eu também tenho. É normal você ter, né? Não tem problema, você só não pode estar direcionando a sua vida através desses diálogos internos negativos. E aí o que é que a gente precisa observar? Que esses diálogos internos negativos, né, que você vai tendo com você e que com o passar do tempo, se eles forem recorrentes, se você não tomar uma atitude, não houver uma reprogramação, não mudar a sua programação mental, eles passam a direcionar a sua vida, não é? É importante você identificar como é que eles surgem, né? O que é que contribui para que eles surjam. Aí eu lhe digo que lá na sua infância, lá no seu período, né, infantil, a sua família, o ambiente onde você vivia, né, as coisas que seus parentes falavam, as coisas que seus pais falavam sobre você, contribui também para que você tenha criado algumas crenças sobre você. Né? Você era estimulada, né? Quando você vinha com uma nota, por exemplo, você fazia uma prova e lá, né, a prova era a escala, essa prova tradicional, de 0 a 10, e você chegava com 8. E aí o que é que seus pais diziam? Que massa, que maravilha, parabéns, você é talentosa. Ou dizia, não fez mais que sua obrigação, bom é 10. Né? Será que era isso que você ouvia? Quando você fazia alguma coisa, comparava você com a prima, com a irmã, dizia que a outra era melhor, que fazia alguma coisa melhor do que você? Tá entendendo? Essas coisas ao longo da vida, né? A gente vivendo num ambiente desse, cercado de falta de incentivo, de estímulo, contribui também para a nossa autoestima ir sendo minada, não é? E não fortalecida. Você ouvia diálogos, você ouvia mensagens empoderadoras, você é boa, você é bonita, você é uma menina capaz, vai ser brilhante, talentosa, tirou 8, mas depois eu sei que você vai tirar 10, ou mesmo sem tirar 10 você é boa, né? Você é tão boa quanto fulana, ou dizia, não, sua prima é melhor do que você, o cabelo da sua prima é melhor, o corpo da sua prima é mais bonito, você é tão bonita, mas com um corpo desse, então tudo isso, o que é que você ouvia? Né? Isso tudo contribui nas suas crenças, né? E essas suas crenças também interferem nos seus diálogos internos negativos. Ao mesmo tempo que os diálogos internos negativos, eles também contribuem na formação das crenças, as crenças também contribuem na formação dos diálogos que a gente tem, certo? Porque se você, aí vem, você vê a sua adolescência, aí o ambiente em que você vivenciava, as pessoas, elas não eram gentis, elas não tinham essa amabilidade, essas pessoas, elas não tinham uma estrutura também de autoestima, elas também estavam com sua autoestima detonada. O que é que você ouvia na programação, depois um pouco mais adolescente? Qual eram as pessoas que você andava? Qual era o ambiente que você andava? Né? Era um ambiente que lhe empoderava ou era um ambiente de competição, um ambiente que lhe colocava para baixo, que não dizia que você não validava as suas características positivas, não é? Com quem você andava? O que dentro da sociedade você consumiu, né? Em termos de literatura, em termos de livro, em termos de cultura, não é? O que você passou a consumir? Você começou a ver programação que lhe enriquecia, que lhe deixava melhor, que lhe transformava numa mulher melhor, que realçava o seu potencial, ou eram coisas ao contrário que te colocava para baixo? Não é? O que é que você faz? Então, isso também contribui, não é, lá nos seus diálogos negativos. Não é? Porque se você vive num ambiente, veja só, se você vive num ambiente onde as pessoas lhe estimulam, onde você é estimulada a crescer, a desenvolver, se você anda com pessoas que são pessoas positivas, que falam dos seus defeitos, mas falam no sentido de lhe orientar, mas não de criticar, se você consome literatura, comunicação, livros, né, consome cursos, enfim, tudo positivo que faz com que você seja uma pessoa empoderada, é claro que seus diálogos internos, né, vão ser muito mais positivos do que negativos, mas o contrário também. Então é importante você observar para identificar a origem desses diálogos internos negativos, que todo mundo tem, em determinado grau. Mas o que é perigoso? É que muita
gente passa a acreditar absolutamente nesses diálogos. E aí a autoestima da pessoa fica totalmente em frangalhos, totalmente minada, não é? Não tem como você acreditar, não tem como você se olhar e achar que você é bonita, capaz, habilidosa, se você não acredita em você. Por mais que as pessoas digam, as pessoas apontem, por mais que você vá se arrumar, por mais que você cuide da sua estética, cuide do seu cabelo, você sempre vai se olhar e não vai acreditar no seu potencial, porque você pensa que não é capaz. Quando você pensa, né? Quando você pensa que não é capaz, você não é capaz. Quando você pensa que é capaz, você é capaz. Não é? E parece algo simples, não é verdade? Só pensar. Todos nós pensamos, né? Ninguém tem essa condição de deixar de pensar. Né? Mas é preciso ter cuidado com os nossos pensamentos. Ninguém nos ensinou, né? Nenhuma escola ensinou a você gerenciar seus pensamentos, mas eles são determinantes no estilo de vida, no êxito dos seus relacionamentos, da sua carreira, enfim, em tudo que você fizer. O que você pensa vai contribuir e determinar o seu resultado. Você entende que se você vive um relacionamento, não é, com uma pessoa e que você sempre acha que você não é merecedora daquela pessoa, que você acha que aquela pessoa é melhor do que você, e aí você vai criando uma relação onde você vai permitindo até chegar, não é, em um relacionamento abusivo, porque você vai se rebaixando tanto, né, e tudo aquilo que a pessoa faz ou que faz que não é legal, você fica calada. Você não reclama, você não se posiciona, sua voz nem suas vontades são levadas em consideração. Por quê? Porque você acredita que não é merecedora, porque as vozes estão dizendo para você, não, senão ele vai lhe deixar, então é melhor você ficar calada. Não faça isso, porque você já viu, você vai ficar solteira, vai voltar para casa dos seus pais, nossa, você tem filho, não. Então aqueles diálogos vão interferindo dentro dos seus relacionamentos, né? E relacionamentos afetivos. E também dentro dos seus relacionamentos de amizade, não é? Quantas vezes você está andando com um grupo ou com alguma amiga ou algum amigo que vive te colocando para baixo de forma sutil, mas nunca enaltece as suas conquistas, nunca olha para você e destaca algo positivo, sempre, né, olhando para você de uma forma... sempre olhando para você de uma forma negativa, sempre destacando aquilo que não é tão bom em você, que todo mundo tem, inclusive essa pessoa, né? Mas só quando a gente começa a andar com esse tipo de gente, que só faz enaltecer esse lado, né, não tão bom que todos nós temos, você começa, né, a observar, nossa, será que eu sou assim mesmo? Mas como você está tão fragilizada, você já vem também de um histórico de descrença em você, os seus diálogos são totalmente negativos, você fica sem forças de sair de dentro de uma relação dessa, mesmo de amizade, quiçá de um relacionamento amoroso, onde às vezes implica casamento, implica filhos. Então veja como é importante você observar os diálogos internos, identificar os diálogos internos negativos que você tem, né? Tentar entender por que eles existem aí na sua mente, né? Porque quando você busca compreender como ele surgiu, você automaticamente vai encontrar o antídoto para esse veneno. Né? Quando você identifica que, olha, esses pensamentos que eu tenho são pensamentos que eu ouvia lá na minha infância, são pensamentos que eu ouvia das pessoas que estavam ao meu redor, ou então eram pensamentos que eu via na minha adolescência, os amigos que eu andava, as pessoas que eu andava, elas diziam que eu não era capaz, que eu era boa, elas não me escolhiam para participar de nada, eu sempre era a última a ser escolhida nas competições, nas brincadeiras, gincanas. Então você começa a observar que não é que você não é capaz, que não é que você não é merecedora, é que justamente são pensamentos e ideias dos outros. Porque eu sempre costumo dizer assim, as pessoas elas podem pensar o que elas quiserem de mim,
é um problema delas, não é meu. Agora, o que eu penso sobre mim é um problema meu. Então, coloque isso na sua cabeça. As pessoas podem pensar absolutamente tudo que elas quiserem de você. Né? Pode pensar que você não é capaz, pode pensar que você não é merecedora, tudo elas podem pensar. Agora, você é que não pode pensar que você não é capaz. Você é que não pode pensar que não é merecedora. Você é que não pode pensar que você não pode fazer as coisas que você pode fazer. Porque se você pensar, aí essas coisas se tornam autorrealizáveis, sabe? Então, assim, é importante a gente estar cuidando, né, identificando da nossa mente, né, dessa programação mental. O ideal é que a gente tenha, ou pelo menos consiga manter na maior parte do tempo e das nossas vidas, uma programação mental positiva. Né? A gente está vivendo num período diferenciado. Que uma pandemia pegou a todos de surpresa. E isso tem mexido também com a autoestima das mulheres. E esses diálogos internos, sobretudo com essa inundação de notícias ruins, que são reais, a gente não dá para dizer que são mentirosas, sobre pessoas que estão perdendo suas vidas, sobre a questão das doenças. Então, tudo isso, se você pega tudo isso, toda a sua mente, e você passa o dia todo em casa, devido ao isolamento social, consumindo isso, quais são os diálogos internos que você vai ter ao sair da sua casa? Você vai entrar em pânico, você vai ficar com medo, você vai se sentir culpada se por acaso você precisar sair para realmente ir no médico fazer algo, né? Então, assim, e mais que você tome todos os cuidados, você sempre vai ficar se sentindo culpada. Então, assim, é importante a gente entender, ter consciência de como os pensamentos eles governam as nossas vidas. É importante a gente entender e compreender como eles são formados. Esses pensamentos que muitas vezes são crenças. Crenças são ideias, pensamentos que nós damos poder e verdade. Olha que coisa bacana. Se nós demos poder, né, a elas, a gente também pode tirar. E aí há toda uma programação para você modificar. Mas se você sair desse vídeo aqui conseguindo identificar que você tem esses pensamentos negativos, que eles estão atrapalhando a sua vida, não é? Se você conseguir colocar, identificar, melhor dizendo, que eles estão recorrentes na sua vida, que você está pautando a sua vida, as suas decisões em cima deles, então você vai perceber que você tem autoestima, só que ela está sendo minada por esses diálogos internos negativos, né? E que é possível, sim, eles são danosos, eles minam a autoestima, eles detonam com a gente, mas ele também a gente pode gerenciar eles, né? E não deixar ser controlada por eles, né? A gente vê que muitas pessoas, muitas mulheres, elas se autodepreciam, elas não acreditam nela, elas dizem que não são merecedoras. Por quê? Porque em algum momento da vida delas, elas acreditaram nesses pensamentos que não são pensamentos delas. Sabe por quê? Porque ninguém nasce achando que é incapaz. Ninguém nasce achando que não é merecedor. Ora, tá lá o bebezinho, você foi gerado no ventre da sua mãe, seu pai, sua mãe, não é? Com muito amor, você foi desejada, não é? E aí você vem ao mundo e você já, antes de quando o médico dá uma palminha lá no seu bumbum, em vez de você chorar, você diz, eu me odeio. Ninguém nasce assim, não é? As pessoas aprendem a se odiar, elas aprendem a não gostar delas. Aí eu acredito, certo? Então, se você não nasceu acreditando que você era incapaz, não é? Acreditando que você não era merecedora, se você não nasceu assim, então o ideal é que você é merecedora, que você é capaz. Só que devido às suas circunstâncias da vida, através da sua formação, do seu histórico, não é? Ninguém sabe o que aconteceu na sua vida, o que fez você acreditar que não era merecedora, que não era capaz, né? Os desafios que você teve que enfrentar. Então, assim, tudo isso contribuiu para você ser quem você é e para os pensamentos que você tem sobre você.
certo? Mas se você chegou até aqui, eu quero lhe dizer que você teve mais acertos do que erros, né? Que em determinado momento, mesmo que de forma inconsciente, você não deixou os pensamentos negativos totalmente dominar a sua vida. Mas isso não é o suficiente. Eu sei que você não está satisfeita com seus resultados. Eu sei que você quer mais. Eu sei que você lá no fundo entende que é merecedora, mas por conta desses diálogos internos e outras coisas também associadas, você não está conseguindo, você não está identificando o seu merecimento, não é? Mas eu quero te dizer que aqui, identificando esses diálogos negativos, esses diálogos internos negativos, é um primeiro passo. É um passo importante para você tomar consciência e não viver a vida no automático, né? Viver a vida achando que é assim mesmo, ou então aquela síndrome de Gabriela, porque eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não! Você pode ter sido, mas você não é assim. E é possível mudar. Então, uma mudança, né, ela parte do princípio da consciência. Não há mudança se você não tomar consciência. Se você não cair a ficha daquilo que está acontecendo. Sabe aquelas pessoas que são alcoólatras? Que elas, quando elas vão por um grupo, elas só começam a se curar quando elas tomam consciência de que elas são, não, eu sou alcoólatra e eu preciso parar de beber, então me ajude. Então ali começa a cura dela, né? Porque ela tomou consciência. Até então ela não acreditava que não tinha problema nenhum. Então quem vai mudar? Então, bem assim é com a gente. Bem assim são os nossos diálogos internos. Então, tomar consciência de que a gente tem esses diálogos, né? Tomar consciência de que a gente precisa gerenciar esses diálogos. A gente tem que selecionar. Está o tempo todo selecionando. Peraí, ele está dizendo que eu não sou capaz. Ora, quem disse que eu não sou capaz? Né? Começar a avaliar. Ele está dizendo que eu posso melhorar. Aí você olha para o seu trabalho. Não, realmente, tem aqui o que melhorar. Aí depois você diz, não, eu já fiz o meu melhor, não tem nada para melhorar. Isso aqui está feito. Quando você diz isso, acabou. Sua mente absorve esse comando. Agora, quando a sua mente está lá produzindo aquele diálogo, você não está tão boa não. Isabel, eu acho que esse vídeo não está legal. Aí você começa, ai meu Deus, será que o vídeo não está legal? Será que o que eu estou falando realmente as pessoas não estão entendendo? Então eu vou travando. E nisso de você travar, você não consegue realmente produzir. E ao final, aí eu digo, realmente eu estava pensando certo, eu não sou capaz. Entendeu como as coisas são sutis? Entendeu como as coisas acontecem? Veja, certa vez eu fui fazer uma palestra numa universidade, falar sobre autoestima, e fiz uma apresentação muito bacana. E aí começou. Aí eram muitas pessoas e aí meu inconsciente começou a produzir. Isabel, você não vai dar conta. E eu sei, quem disse? E eu conversando comigo mesma, viu? Parecia uma maluca, mas eu não estava nem aí. Quem disse que eu não vou dar conta? Né? Cheguei lá, né, lá no auditório da universidade e disse assim, eita, e se seu sapato quebrar, Isabel? Veja, os diálogos internos. Se seu sapato quebrar, eu digo, não tem importância. Não tem importância porque eu estou preparada e faço com os pés no chão. Então veja, e aí eu disse, olha, eu estou ótima, eu vou dar o meu melhor e vai ser a melhor palestra que eu já dei em toda a minha vida. Está feito! Pronto, a partir daquele momento eu não tive mais nenhum questionamento sobre a minha palestra, sobre a minha capacidade, minha habilidade. E fiz uma excelente palestra. Isabel, como é que você sabe? Porque você é boa, melhor? Não, pelo feedback das pessoas. Você sabe, aluno como é, dentro de uma universidade. Eles não estão ali para fazer média com ninguém, né? Eles estão ali para ser realmente o que eles são, verdadeiros. E então, quero lhe dizer que o fato de eu estar aqui compartilhando esse conteúdo, está alertando você para os diálogos internos negativos, da importância que a gente tem em gerenciá-los, não significa dizer que eu estou imune a eles, não. Só que hoje, como eu tenho consciência que eles existem e que eu também tenho crenças, né, crenças limitantes, pensamentos e ideias, às vezes, de que não sou capaz, mas só que como eu já estou atenta a eles, como eu já estou observando, então eu já começo a gerenciar e não deixar eu ser dominada, controlada por esses pensamentos.
Entendeu por que é importante você identificar, você saber o que são os diálogos internos negativos, saber o que são os diálogos internos positivos ou empoderadores, né? Identificar também que dentro dos diálogos internos negativos existe também uma linha que é positiva, que é aquela que faz você avaliar o seu desempenho, é aquela que faz com que você consiga obter uma melhor performance. É uma autocrítica, mas é uma autocrítica leve, não é uma autocrítica destrutiva. Ela não mina seu trabalho, mas ela aperfeiçoa. E tem o outro que é esse que a gente está aqui batendo, que é aquele que acaba, que mina com a sua autoestima, e que é ele que a gente precisa se blindar, né? Ou melhor, gerenciar. Quando eles chegarem até você, você precisa observar, olhar para a sua realidade, né, e ver, estar fazendo esse filtro. É como se dissesse assim, esse pensamento eu absorvo, esse pensamento eu não absorvo, mesmo sendo de você, não é? Porque os pensamentos mais importantes que a gente tem nas nossas vidas são os nossos, não é? Não são os outros, né? Não são os dos outros. O que você acredita sobre você é o que é verdadeiro. O que você pensa sobre você é o que é verdadeiro. Se você pensa que é uma pessoa incrível e maravilhosa, você é uma pessoa incrível e maravilhosa. Se você pensa que é capaz de fazer, você é capaz de fazer. Agora, se você diz que você não é merecedora, que você não é uma pessoa competente, que você é uma pessoa feia, que você é uma pessoa desprovida de beleza, também vai ser isso que vai ser. E, pasme, é isso que as pessoas vão enxergar em você. Por quê? Porque nós vamos refletir através dos nossos sentimentos, através do nosso comportamento e através dos nossos resultados, que somos realmente incapazes, que não somos merecedores. Você está entendendo que tudo está dentro de você? Tudo está aqui nos seus pensamentos? Que o fato de você você gerenciar os seus pensamentos, eliminar ou pelo menos filtrar esses pensamentos negativos, eles podem fazer com que você cresça assustadoramente, né? Cresça e tenha êxito em todas as áreas da sua vida. Talvez seja eles que estejam empatando você de pedir aquela promoção que tanto você gostaria e que você é capaz. Talvez seja esses diálogos internos negativos que você está tendo sobre você que te impeça de sair desse relacionamento abusivo. Talvez seja esses pensamentos internos, esses diálogos internos negativos que esteja fazendo com que você não se olhe e perceba a mulher extraordinária, talentosa, inteligente que você é. Então é importante você identificar, né, esses diálogos internos negativos, né, entender que eles estão ali porque é fruto do seu inconsciente, saber, né, dar uma olhada faz uma análise da sua vida, da sua trajetória, né, da sua formação, das coisas que você ouvia, da sua família na adolescência, das coisas que você consome hoje também, com quem é que você anda, qual é a programação que você está assistindo, consumindo. Então, assim, preste atenção no que você está pensando, porque o que você pensa, não é, acontece. Então, vamos gerenciar os nossos pensamentos, os nossos diálogos internos, principalmente os negativos, né? Vamos mudar a nossa mentalidade, transformar uma mentalidade negativa numa mentalidade positiva. É possível? É possível. Em outro vídeo eu te explico como isso é possível ser feito, certo? Então, é isso. A gente fica por aqui. Um beijo grande e até a próxima.